mais bonita, o brilho E 39, 10 horas mais 39 minutos. Nós estamos de volta aqui na Rádio Taquara com o nosso painel 1490 desta segunda-feira, dia 11 de maio de 2020. E na linha conosco, Dr. Jorge Machado estava na linha conosco, né, meu amigo Josué Ferreira? Caiu a ligação. Josué vai refazer a ligação aí com o Dr. Jorge Machado Valdez. Tivemos um problema, caiu a ligação, né? Tava tudo pronto, mas caiu a ligação. Acontece, né? É da linha do telefone, né? Bom, só fazer um registro aqui hoje pela noite, a partir das 9 horas da noite, lá no Facebook, na página da nossa amiga Érica Ostrovski, que participa sempre aqui conosco todas as sextas-feiras com o Sextou no Painel. Vai ter uma live. Look, Mulheres Maduras, com Érica Ostrovski. Assunto é maquiagem terapêutica e truque do cabelo. A partir então das 9 da noite lá no Facebook da Érica Ostrovski. Hoje, às 9 da noite, você acompanha esta live. Está valendo com a Érica Ostrovski, que toda sexta-feira está conosco aqui no nosso Sextou no Painel. 10h41 com a Jussara, mandando bom dia para o Dr. Mimosão. Bom dia, Dr. Jorge. Bom dia, como vai? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo, graças a Deus. Para a Jussara, todos os ouvintes aí que ficam na escuta. Tudo certinho, Dr. Jorge? Tudo, graças a Deus, tudo bem. Gostou de eu relembrar o Dr. Mimosão? De saudades da memória. Tudo bem, doutor? Tudo tranquilo, então? Tudo tranquilo, graças a Deus. Então... Estamos aí trabalhando e tocando a vida. Seguindo o distanciamento social. Isso, infelizmente, né? Precisamos tomar os cuidados necessários aí para não... O escritório está aberto, né? Só para dizer pro pessoal aí que o escritório está funcionando, o pessoal, inclusive o Israel está lá hoje, né? E Novo Hamburgo também está funcionando, mas... Tivemos aí mais uma vez a queda da ligação com o Dr. Jorge. Josué vai refazer aí o contato. Nosso colega Josué Ferreira faz o contato aí com o Dr. Jorge. Enquanto isso, eu destaco algumas informações do site do Jornal Panorama na internet na manhã desta segunda-feira. Lembrando aí que todas as notícias da região você sempre acompanha no site do Jornal Panorama. Terceira fase da campanha de vacinação contra a gripe iniciou nesta segunda-feira. Ainda Titinho anuncia flexibilização de atividades em Taquara e contraria algumas regras do distanciamento controlado anunciado pelo governador Eduardo Leite. 10h43 da manhã, estamos tendo dificuldades, né, Josué? Está caindo bastante a ligação. O Josué, quando conversar com o Dr. Jorge, pode de repente ver se ele tem um número fixo. Daí daqui a pouco fica mais fácil da gente conseguir o contato aí com o doutor. Ainda destaque do site do Jornal Panorama: homem mata a esposa e esfaqueia filhas e acaba sendo morto pela polícia em Taquara. Essa tragédia que aconteceu ontem, infelizmente, no interior de Taquara, lá na localidade de Pega Fogo. E a Vulcabras Azaleia realizou mais uma doação de equipamentos de proteção individual EPIs para Parobé. A nova doação contou com 3.000 máscaras que foram recebidas pelo vice-prefeito Alex Bora na manhã de hoje. A entrega dos materiais foi realizada pela gestora de saúde e segurança da Vulcabras, Rochelle Velho, e pelo brigadista Vinícius da Silva. O vice-prefeito agradeceu a doação e ressaltou a importância das empresas no enfrentamento ao coronavírus. Segundo o vice-prefeito, o engajamento das empresas tem sido fundamental nesse momento que se está enfrentando, sendo parceiras nessa grande rede de solidariedade que se forma para ajudar a comunidade. Destacou então o vice-prefeito de Parobé, mais uma vez, a Vulcabras Azaleia, doando 3.000 máscaras para o município de Parobé. Nova doação, portanto, realizada pela Vulcabras Azaleia. Manhã desta segunda-feira, Josué, estamos tendo contato, não teve ligação então com o Dr. Jorge, né? Estamos aí enquanto o Josué coloca em dia o nosso contato com o Dr. Jorge, vamos ver se a gente consegue regularizar. Celular é assim, né? Às vezes não funcionam. Também destaque na área de polícia, ontem à noite aconteceu um caso inusitado. Um homem sofreu um acidente após furtar uma moto na tarde de ontem em Três Coroas. O acusado fugiu pela IRS 115 e nessa fuga colidiu na traseira de uma caminhonete S10 no quilômetro 5 da 115 entre Igrejinha e Taquara. Na fuga, o homem ainda fez várias ultrapassagens perigosas.
10h45, doutor Jorge, de volta conosco. Alô, bom dia. Opa, bom dia. Vamos ver se agora a gente consegue conversar aí, né, doutor? Vamos ver se agora vai. Então, vamos lá. Mas eu quero conversar ainda sobre reforma da Previdência, porque uma quantidade grande de pessoas ainda não entenderam o que está se passando, o que foi aprovado, o que mudou, né? O que constava na Constituição Federal antes, e é que vocês estavam acostumados a ouvir e tal, e a saber, era a aposentadoria com 35 anos de serviço para o homem na idade que tivesse, bastava completar 35 anos de serviço, e a aposentadoria da mulher aos 30 anos de serviço na idade que tivesse. Essa na aposentadoria por tempo de serviço. Constava também que a mulher se aposentava por idade aos 60 anos de idade e o homem aos 65. E que as pessoas se aposentavam com 25 anos trabalhado com insalubridade na modalidade de aposentadoria especial. Isso mudou. E mudando, aí dois grupos de pessoas. Um grupo que vai se aposentar com 62 e 65, não tem como, ou seja, a reforma da Previdência tirou a possibilidade da aposentadoria por tempo de serviço. Só existe aposentadoria por idade. Tanto para professores como para trabalhadores que não são professores. Então, o que nós temos hoje no sistema, com a emenda constitucional 103, é a aposentadoria por idade, somente aposentadoria por idade. Né? E só que para suavizar essas modificações radicais, se criou uma tabela de transição, umas regras de transição. E essas regras de transição, elas servem para aquelas pessoas que estavam próximas de uma aposentadoria. Né? Então, para essas pessoas que estavam próximas, há uma regra diferenciada que faz com que ela, se for mulher, não precisa esperar os 62 anos, e se for homem, não precisa esperar os 65, porque a 62 e 65 é a regra geral. A questão, então, aí você vai ter dois grupos. Um grupo maior serão aqueles que vão se aposentar por idade, 62 e 65. Um grupo menor vai se beneficiar da regra de transição e vai se aposentar com idade inferior a 62 e 65. Por exemplo, quem tiver em novembro, no caso da mulher, 28 anos de trabalho ou menos, e no caso do homem, 33 anos de trabalho ou menos, e isso acrescentando rural, conversão de insalubridade e tudo mais, para essas pessoas tem uma regra, que há 2 anos estavam muito próximas de se aposentar, tinha uma expectativa de se aposentar em 2 anos, então, para essas pessoas tem uma regra. Bastará trabalhar 2 anos e se aposentar com a idade que tiver? Não. Vai ter que pagar um pedágio do tempo que falta. Por exemplo, se faltar, e aí o tempo que faltar, no caso, tem que ser no máximo 2 anos. No máximo. Se for 2 anos e 1 mês, já entra noutra regra. Então, para essas pessoas que faltar, que o tempo, digamos,
que restava para se aposentar era 2 anos, ou seja, estava com a expectativa de se aposentar em 2021, essas pessoas vão ter que pagar um pedágio de 50% do tempo que falta. Por exemplo, se faltava 2 anos, em vez de se aposentar com 30 anos, a mulher vai se aposentar com 31, porque o pedágio de 50% de 2 é 1. Metade de 2 é 1. No caso do homem, que estava com a expectativa de se aposentar em 2021, vai se aposentar em 2022. Porque em vez de 35 anos, será 36 anos de serviço. Porque faltavam 2, né? E aí paga um pedágio de 50% de 2 e acaba, então, trabalhando 1 ano a mais. Né? Trabalha aqueles 2 anos que faltam e mais um pedágio de 50% de 1 ano. Se faltou 1 ano, por exemplo, a mulher estava com 29 anos de serviço, o homem com 34, aí o pedágio é 50% de 1, claro. Né? Aí vai trabalhar aquele 1 ano que falta, mais 6 meses. E assim por diante. E uma aposentadoria com fator previdenciário. Então, o fator previdenciário, nesse caso aí, ele sobrevive. Mas vamos combinar que esse grupo de pessoas que estavam para se aposentar, ou seja, estavam numa expectativa de se aposentar daqui a 2 anos, vamos botar lá 2021, não é um grupo grande. Né? Não é um grupo grande. Então se restringiu muito aí o acesso ao benefício em função disso. Mas e aquelas pessoas que faltava mais tempo, vamos dizer 3 anos. Essas pessoas que faltavam 3 anos, ou 2 anos e 1 mês, 2 anos e 2 meses, de qualquer forma, não vai entrar nessa regra de 50% e vai entrar noutra regra. Aí vai entrar numa regra do 100%. Ou seja, se a pessoa estava em 2019, em novembro de 2019, na expectativa de se aposentar em 2023, 2022, 19, 20, 21, 22. Ou seja, estava na expectativa de se aposentar em 2022, ou seja, ali pós 12 de novembro de 2019 faltavam 3 anos, aí a regra muda. Aí, além dos 3 anos, ela vai ter que pagar um pedágio de 100%. O que equivale dizer que ela vai ter que trabalhar o dobro do tempo que faltava. Como um agravante. A idade mínima, nesse caso, é 57 anos para a mulher e 60 anos para o homem. Então percebam que aqui o grupo restringe bastante também. Se na primeira regra não tinha idade mínima, não tem previsto uma idade mínima, nessa aqui tem. Quer dizer, além de trabalhar o dobro do que falta, tem que ter uma idade de 57, no caso, a mulher, e 60 anos o homem. Então, gente, isso implica em dizer que raramente vai se ter uma aposentadoria, mesmo com essas regras de transição. Raramente alguém vai se aposentar com menos de 50 anos de idade. É possível? É. Mas vai ser raro. Né? Quando pode acontecer? A mulher, por exemplo, se aposentar aí com menos de 50 anos de idade,
se caso em novembro de 2019 faltavam 2 anos, faltava 1 ano ou alguns meses. O caso do homem também, né? Em novembro de 2019 faltavam 2 anos, 1 ano, alguns meses, né? Porque esse vai trabalhar o tempo que falta, né? Acrescenta metade, por exemplo, se faltava 1 ano vai trabalhar mais 6 meses, se faltava 3 meses vai trabalhar 1 ano e um mês e meio a mais, e se aposenta com a idade que tiver. Esse ainda é possível. Mas nessa outra regra, ou seja, para aquelas pessoas que faltavam mais de 2 anos para se aposentar, para atingir os 30 anos, no caso da mulher, ou para atingir os 35 anos, no caso do homem, esses aí dificilmente vão se aposentar com a idade inferior a 50 anos de idade. E aqueles que... Porque, olha só, se falta 3 anos, a pessoa vai ter que trabalhar, em vez de 3 que falta, vai ter que trabalhar 6. Então, no caso da mulher, por exemplo, se ela estava com 27 anos de trabalho em novembro de 2019, ela estava com a expectativa de trabalhar mais 3 anos e se aposentar, na idade que tivesse pela regra anterior. O que mudou? Mudou que ela vai ter que trabalhar o dobro. Porque vai ter um pedágio de 100%. Em vez de se aposentar com 30, o tempo mínimo, no caso aqui, seria 33. E se ela atingir esses 33, ainda não vai se aposentar se não tiver 57 anos. Perceberam que para toda pessoa, todo trabalhadora, em que em novembro de 2019, o tempo que faltava para se aposentar é superior a 2 anos, pode-se já decretar que a aposentadoria dela só aos 57 e a aposentadoria dele só aos 60. Desde que, né, trabalhe ali e pague aquele pedágio de 100%, né, que é o dobro do que falta. No caso do homem, por exemplo, com 32 anos de serviço, em novembro de 2019, né, para 35 faltam 3. Então, ele vai ter que trabalhar o dobro disso. Em vez de 3, vai trabalhar 6. Então, em vez de 35, vai se aposentar com 38 anos de serviço. E não vai bastar isso. Ele vai ter que também ter uma idade mínima de 60 anos. Então, aumenta o tempo de serviço, né? E reduz de 60 para 60, de 65 para 60, porque a regra geral é 65 para o homem e 62 para a mulher. Reduz de 65 para 60, no caso do homem, e de 62 para 57, no caso da mulher, e percebam aí que a redução foi de 5 anos para cada um, né? Mas deixa distante. Deixa bem distante de uma aposentadoria. E para quem faltava em novembro de 2019 4, 5 anos, aí dificilmente vai se aposentar antes dos 62 a mulher e antes dos 65 o homem, pelo pedágio. Por exemplo, se faltava 5, o pedágio aí, como é o dobro do que falta, vai ter que trabalhar mais 10 anos. Né? Então, raramente pode-se encontrar casos, mas vai ser mais difícil por exemplo, o homem que tiver com 30 anos de serviço em novembro e não for uma atividade especial, né? Falta 5. Então, o pedágio é o dobro. Então, ele só vai se aposentar com 40 anos de serviço. É o mínimo.
Se esses 40 anos coincidir com a idade de 60, aí tudo bem. Aí ele acaba se aposentando, então, nessa modalidade dessa regra aí do 100%. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês, o sinal das 11 horas bateu aí, né, Vinícius? Mas podemos continuar ainda por mais 5 minutos, doutor. Tá. O que eu quero dizer para vocês, gente, é que vocês procurem um profissional da confiança de vocês para vocês fazerem o planejamento da aposentadoria de vocês. E isso, as pessoas que já estão trabalhando há bastante tempo, né, para poder planejar quando será essa aposentadoria, em que regra você vai cair, porque tem a dos pontos também. E eu não vou ficar falando de todas as regras aqui para não confundir vocês, mas tem o ponto, tem o dos pontos. O que é o dos pontos? Se a soma da idade com o tempo de serviço, sendo que o tempo de serviço, no caso da mulher, o mínimo tem que ser 30, e no caso do homem, o mínimo tem que ser 35, se somar o tempo, a idade, mais o tempo de serviço, e em 2020 essa soma der 87, no caso da mulher, e 97 no caso do homem, se aposenta pelo sistema de pontos. E aí tem que ver isso. Ver qual é a regra que você se encaixa, qual é que é a melhor. Se você está faltando 2 anos ou menos, está tranquilo. Tá? Essa é a melhor regra de transição. Né? Porque é mais simples. Mais simples e aí não tem idade mínima também. Você cumpriu o pedágio de 50% e acabou. A idade que tiver, se aposenta. O problema é que se faltar mais, em novembro faltava mais de 2 anos. Aí você entra na regra do 100%, mas não é só isso. Se faltar mais de 2 anos, além de entrar na regra de 100%, você vai se encaixar na idade mínima, que é 57 para a mulher e 60 anos por homem. Agora, se você se encaixar na dos pontos, não tem idade mínima. Entende? Se você somar 87 ou 97 no caso do homem, não tem idade mínima. Então, quais as regras de transição que não tem idade mínima? É a dos pontos e aquela em que o trabalhador e a trabalhadora, em novembro de 2019, faltavam 2 anos ou menos para se aposentar. Qualquer outra regra vai ter idade mínima. Então, eu penso assim, e eu aconselho vocês, mudou muita coisa, gente. E aí você me pergunta, ok, mas se o governo cair e o Congresso mudar, as pessoas, houver uma grande renovação no Congresso, outros deputados e tal, vamos dizer assim, se o PT ganhar a eleição, porque eu estou dizendo que é esquerda, isso vai mudar? Será que há uma chance disso alterar? Não, gente. Não há. Não importa se é governo de esquerda, de extrema esquerda que entrar, não interessa, isso não vai mudar. Faz mais de 20 anos que estão tentando fazer uma reforma da Previdência Social. Tentaram, para vocês terem uma ideia, Fernando Henrique Cardoso tentou em 98 e não conseguiu. E aí, no ano seguinte, em 99, ele criou o fator previdenciário para poder compensar essa derrota de 98. Há anos, mais de 20 anos, estão tentando fazer uma reforma como essa aí. Não interessa o governo que entrar, isso não vai mudar. Essa questão da idade mínima de 62 e 65. O que pode acontecer, e com certeza vai acontecer, é que o judiciário vai mudar algumas coisas. Principalmente na aposentadoria especial. Que aí eu vou falar em outro dia para vocês. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Procure um profissional da confiança de vocês e planeje a aposentadoria de vocês. Planeje. Porque já tem gente acreditando que só vai se aposentar com 65 e tem mulheres acreditando que só vão se aposentar com 62 e não é assim. Não é assim, não é tão simples assim. Né? Então, procure um profissional porque você pode se aposentar antes. E os jovens? Os jovens,
com 30, 35 anos, até 40 anos, esses, com certeza, vão se aposentar com 65 anos de idade e 62 anos no caso se for mulher. Se a idade não for mudada, né, será isso. E se for mudada a idade, vai ser para aumentar a idade, não para diminuir. E aí, o que o jovem deveria fazer com a sugestão que eu dou? Que vocês façam, gente, uma aposentadoria complementar. É um dinheirinho que vocês... Eu sei que às vezes é difícil, às vezes as despesas são grandes, mas façam um esforço de poupança, e aí eu sugiro que procure Caixa Federal, o Banco do Brasil, e faça uma aposentadoria complementar. Onde você vai juntar um dinheirinho lá por mês, e aí você vai lá e combina se você vai definir um valor de aposentadoria que você quer. Você pode definir um valor de aposentadoria que você quer receber. E você pode definir por quanto tempo. E conforme a sua definição, você vai ser o valor da sua parcela por mês. Mas façam isso. Porque além dos 65, no caso do homem, e dos 62, no caso da mulher, o valor também foi alterado. Né? Eu não vou falar isso agora, porque isso aí demandaria um pouco mais tempo. Na próxima intervenção eu vou falar para vocês de como ficou o valor. Por exemplo, daquela pessoa que em novembro de 2019 faltavam 2 anos ou menos, ela vai se aposentar na idade que tiver, assim que trabalhar esse tempo que falta mais o pedágio. Mas qual é que vai ser o valor? Vai ser um valor menor e ainda com fator previdenciário. Por quê? Porque antes você dava para descartar 20% das menores valores que você ganhou, principalmente lá no começo, e agora não dá mais. Agora entra agora é a soma dos 100%, né? Então, na próxima, Vinícius, a gente conversa, então, mais sobre valores, eu dou mais uma conversada com vocês a respeito disso aí, e a gente vai conversando né, Vinícius, para ajudar as pessoas a entenderem o que aconteceu aí com a reforma da Previdência. Uma boa semana a todos. Obrigado, doutor Jorge. Um grande abraço. Doutor Jorge sempre participando conosco, esclarecendo dúvidas a respeito da questão previdenciária. Vamos para um rápido intervalo, em seguida eu volto.